combate à evasão escolar é apontado por muitos especialistas como um dos principais desafios enfrentados pelo país na área da educação. O resultado de uma pesquisa divulgada por instituições não governamentais mostra que é alto o número de adolescentes fora das escolas. Quase 3 milhões de brasileiros entre 15 e 17 anos não estão na escola. De acordo com a pesquisa realizada por uma instituição de ensino e organizações não governamentais, os jovens que não frequentam mais as salas de aula foram reprovados, não renovaram a matrícula ou simplesmente desistiram de estudar. A mesma pesquisa aponta quais são os principais motivos para o abandono escolar: baixa qualidade do ensino, falta de estrutura das escolas, a distância entre casa e escola e a inexperiência de profissionais da educação em lidar com alunos portadores de necessidades especiais. Os prejuízos com o abandono escolar não ficam só com os alunos. Todo o país perde com a evasão. Isso porque, segundo a pesquisa, as perdas para os cofres públicos chegam a 35 bilhões de reais. Esse valor é maior do que todos os investimentos feitos anualmente no ensino médio brasileiro. Uma das coordenadoras da pesquisa explica que o objetivo do estudo é orientar os órgãos responsáveis pela educação sobre maneiras de diminuir o número de adolescentes fora das escolas e na elaboração de políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino. De acordo com ela, se o mesmo modelo adotado hoje for mantido, será difícil diminuir a evasão escolar. Outro dado alarmante que esse estudo traz é que se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo, ou seja, com a mesma evolução, né, nas taxas de frequência escolar, a gente vai demorar outros 200 anos para chegar no nosso objetivo de 100% dos jovens no ensino médio. A longo prazo, são inúmeras as consequências negativas para os estudantes que deixam as escolas sem concluir o ensino médio, como dificuldade em conseguir trabalho e até problemas de saúde. Para o ministro da Educação, são necessários investimentos constantes para tornar as escolas mais atrativas, evitando que os alunos deixem o ambiente escolar. Há de se buscar parcerias na questão da melhoria da qualidade da educação e no combate à evasão, tornar a educação mais qualificada e mais inclusiva e mais interessante para reter os alunos dentro das salas de aula. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Rossini Correia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Dá para apontar o principal ou quais os principais motivos dessa evasão escolar tão grande no país? Há uma multiplicidade de motivos, não há o motivo. Mas entre eles nós podemos registrar, sem sombra de dúvida, a circunstância de que o poder atrativo da escola e os conteúdos educacionais ali ministrados não tem apelo, no geral, para os jovens. Mas essa questão pedagógica é precedida por uma mais grave, que é de natureza social, que muitas vezes a expulsão se dá em razão de exclusão social, de necessidade familiar, de transposição do aluno da sala de aula para o mundo do trabalho. O concreto, o real, as circunstâncias de fragilidade socioeconômica têm um poder determinante no tocante a essa matéria. Eu fui secretário de Educação e Cultura em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e percebi a sazonalidade da frequência à escola. Como é que ela se apresentava? Todas as vezes em que existia uma grande oferta de merenda escolar, havia uma extraordinária presença. Quando a merenda escolar escasseava, a ausência se evidenciava. O Estado é obrigado a fornecer educação aí pública de qualidade para a população brasileira, né? Isso é uma obrigação legal. O Estado pode ser responsabilizado no caso de não estar fornecendo essa educação de uma forma de atrair o estudante e mantê-lo na escola? Veja, a normativa da Organização das Nações Unidas, decorrente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, determina que a educação é direito fundamental da pessoa humana e de que esse direito deve ser compartilhado entre sociedade e Estado e que essa atividade conjunta de natureza suplementar à própria ONU no tocante à criação universal de uma cultura de paz. Evidentemente que a responsabilidade do Estado é ancestral, ela está prevista desde as primeiras origens do pensamento filosófico, por exemplo. Em Atenas, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos pensavam de alguma forma no Estado pedagogo. Mas se compreende modernamente que essa responsabilidade é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre sociedade civil, sociedade política, entre sociedade e Estado. O papel do Estado é central nessa matéria. E quanto ao Brasil,
ele vem descumprindo de maneira continuada, não é? Isso permite a responsabilização dos agentes públicos que não cumprem as determinações, quer da Constituição, quer do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é? Em relação aos pais, já que é um dever da sociedade, né, promover o acesso à educação desses menores, os pais também podem ser responsabilizados se eles tirarem o filho da escola? Podem, porque de fato a previsão legal, inclusive no tocante à restrição do poder familiar, hoje, onde os conselhos tutelares têm um papel proativo e de fiscalização, eles terminam por intervir nesse processo, cobrando responsabilidade de família, de pai, não é? No tocante à ausência de menor na escola. Não é? Efetivamente, esse sistema binário, não é? De corresponsabilidade, não é? Envolve a família e envolve a sua conscientização. Ainda que muitas vezes tudo isso seja ditado pelo estado de necessidade, pela fragilidade socioeconômica das famílias, há de se fazer um trabalho continuado de conscientização que leve a vislumbrar na escola um ponto de fuga, inclusive para a realidade social precária, restritiva e excludente, vivenciada por muitas, numerosas, extraordinárias famílias brasileiras. Agora mesmo, em face desse dado, né, de 2,8 milhões de adolescentes ausentes da escola, é preciso que nós nos conscientizemos. Isso significa quase um Uruguai, né, ausente da escola no Brasil. E num país que a Unesco ainda agora indicou como de profunda resistência quanto à superação do analfabetismo. Temos 13 milhões de analfabetos no Brasil. Não conseguimos fazer esse número reduzir. Isso significa mais de 4 Uruguais, né? Se se quer um indicativo do volume, do significado disso dentro da sociedade brasileira. Isso é exclusão, e uma gravíssima exclusão, porque a exclusão não é apenas a exclusão material, é a exclusão simbólica, não é? E é a educação que forma pessoas, né? A ideia de pessoa humana compreende necessariamente uma relação proativa e construtiva com o universo educacional. O que se está furtando é a possibilidade de humanização do homem, não é? Como regra, o que é lamentável na sociedade brasileira, na qual a educação não se afirmou enquanto direito. Ela seguiu sendo posta no plano do privilégio. A renda educacional nunca foi democraticamente repartida no Brasil. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Eu conversei com Rossini Corrêa, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da inclusão à educação básica e da responsabilidade de todos, né? Basta conscientização. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. A seu dispor.